Mateus 24, 15 a 28. Os irmãos, que têm acompanhado a exposição desses parágrafos, devem se lembrar que esse trecho que lemos no princípio, Mateus 24, 15 a 28, esse trecho trata das marcas da grande tribulação. Marcas da grande tribulação. Eu tenho apontado 3 marcas da grande tribulação. Nós vimos. Os irmãos têm acompanhado. Eu fiz a exposição de um gráfico. Nos sermões anteriores, fiz a apresentação de um gráfico que mostra a grande tribulação. Não vamos projetar o gráfico hoje, mas um gráfico que mostra a grande tribulação como um evento que vai ter lugar no futuro. É um evento do porvir, é um evento escatológico. Um evento marcado por uma tribulação muito intensa e pelo aparecimento e pela atuação intensa da figura do homem de iniquidade, do abominável, da desolação, como é chamado. O anticristo, como ele é chamado. Também em 1 João, o homem da perdição, o filho da perdição, como o apóstolo Paulo chama, ou a besta, como é chamado em Apocalipse. E nós já falamos bastante sobre essa figura será central no período da grande tribulação. Nós temos visto esse texto, caminhamos, até o versículo 22. E eu mencionei 3 marcas da tribulação. Eu disse que a primeira marca da tribulação presente no texto, a primeira marca que nós podemos extrair do texto é um sofrimento inédito, a grande tribulação. Esse período que há de vir, um período reservado para o futuro, que vai acontecer muito provavelmente depois do arrebatamento da igreja. É um outro evento escatológico, que nós vemos descrito, especialmente em 1 Tessalonicenses 4, nós aprendemos nesse texto que esse período, que vai tomar lugar na história depois que a igreja for arrebatada, depois da ressurreição dos crentes em Cristo, esse período será marcado por um sofrimento inédito, nunca visto antes. E nós vimos aqui vários detalhes sobre isso. Fizemos a exposição disso para os irmãos, comparando esse texto com outros textos que falam sobre o assunto. Os irmãos podem ter acesso a essas explicações no site sermonaudio.com. Você tem lá as marcas da tribulação. É o nome do sermão, parte 1. Então você entra no Sermonaudio. Baixa o aplicativo da igreja. Você pode baixar o aplicativo da igreja, inclusive os irmãos que estão assistindo o culto em casa podem baixar o aplicativo no celular ou no tablet e através do aplicativo acessar o Sermonaudio. O nome do sermão é Marcas da Tribulação parte 1. Ou você pode acessar o site. No site também você tem acesso a esse sermão onde as explicações sobre os versículos 15 a 22 estão. Nós dissemos também que a segunda marca da tribulação, a segunda marca que é descrita no versículo 22, a primeira marca é até o versículo 21, e a segunda marca que está no versículo 22 é uma graça aliviadora. O versículo 22 fala da graça de Deus, uma graça aliviadora, e nós falamos num sermão somente sobre esse versículo, apontando outros textos que mostram a graça de Deus em momentos de intenso sofrimento. E os irmãos também têm esse sermão nesses sites que eu mencionei. O título é Marcas da Tribulação, parte 2. Adivinha qual é o nome deste? Aqui? Quem adivinhar, eu pago o café lá embaixo depois. Marcas da Tribulação, parte 3. Parece até nome de filme, né? Marcas da Tribulação, parte 3. A vingança, podia ser, né? Retorno, alguma coisa assim, né? Mas não é nada disso. Aqui, as marcas da tribulação, parte 3, a terceira marca da tribulação. É um engano revelador. Já mencionei isso para os irmãos. E o engano revelador, obviamente, está substanciado aí nos versículos 23 a 28. Nesse trechinho, então, nós encontramos informações sobre um engano revelador. E os irmãos vão perguntar, mas por que tem esse nome? Um engano revelador. Por que esse engano? De que fala o texto aqui? É um engano que vai revelar quem é. Quem? É um engano que vai mostrar quem as pessoas são. Como hoje acontece. Como hoje acontece. Veremos isso também. O engano revela quem você é. Se você crê no engano, você é um tipo de pessoa. Se você não crê no engano, você é outro tipo de pessoa. Então nós podemos avaliar o tipo de pessoa que está diante de nós por aquilo que ela crê. É perfeitamente possível fazer isso. E nós veremos isso hoje aqui. Então vamos começar. Observando o versículo 23, tratando do engano revelador. Prestem atenção no que diz o versículo 23. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ele está ali, não acrediteis. Notem o que acontece aqui. Nós
Dissemos que a grande tribulação vai ser marcada por um sofrimento inédito. E o que vai acontecer no meio desse sofrimento inédito? Vão surgir falsos cristos. É interessante observar que os falsos cristos, e o texto depois prossegue falando de falsos cristos e falsos profetas. O texto mostra que os falsos cristos e a experiência mostra isso, eles aparecem se aproveitando de situações difíceis. Os falsos cristos e os falsos profetas gostam de tirar proveito de situações de sofrimento, porque as pessoas estão fragilizadas. Nessas situações, elas estão precisando de socorro, elas estão precisando de amparo, de ajuda, de esperança. Então esse é o momento especial, em que os falsos cristos aparecem, com suas mensagens mentirosas. É muito interessante observar que esse tipo de tática acontece ainda hoje. Os falsos cristos, os falsos profetas, eles sempre tentam explorar as situações de sofrimento, doenças, pobreza, sofrimento, miséria. Eles sempre tentam conquistar pessoas e explorar pessoas que estão vivenciando situações assim. E na grande tribulação não vai ser diferente. Um período de muita dor, de muito sofrimento, de muita agonia. Então os falsos cristos surgirão, como tem acontecido hoje em dia, se aproveitando da miséria, do sofrimento, da dor das pessoas. E meus irmãos, esses homens, essas pessoas que se aproveitam do desespero dos outros, eles não têm limites na sua ousadia de enganar. Eu não sei se os irmãos acompanham os movimentos que ocorrem dentro do meio evangélico. O meio evangélico tem sido o maior produtor de falsos cristos da história da humanidade. De falsos cristos e falsos profetas. É assustadora a proliferação de falsos profetas, de falsos cristos espalhados por aí. E todos eles, todos, tentam se aproveitar da situação de miséria, de sofrimento e de dor das pessoas. Tem havido, já há algum tempo, a noção mentirosa que tem sido propagada por aí afora relacionada ao trabalho de cura física, de cura de doenças. Então você vai num culto, e naquele culto é um culto de libertação de doenças. E você vai lá, e note bem, o ministro que está realizando as curas, ele não se vê na obrigação nenhuma, na obrigação de provar que ele curou. E ele tem inventado, eles têm inventado as seguintes desculpas. Olha, a doença agora está curada. Só que os sintomas ainda existem. Mas não confunda o sintoma com a doença. A doença sumiu. O sintoma é só uma ilusão satânica para enganar você. Não acredite no sintoma. O sintoma é uma ilusão do diabo. Você estava com febre? Estava. Ainda está? Estou. Não está não. Mas o termômetro está apontando 47 graus. Esse é o sintoma. A febre já foi embora. A febre já passou. Você está com o sintoma, mas não acredite no sintoma. Isso é engano do diabo. Está enganando você? Não tome remédio, não vá ao médico, porque isso aí é só engano. Tenha fé, logo logo esses sintomas passam e aí desaparece tudo. Irmãos, pastores estão chegando a esse ponto. Vejam como isso coloca em risco a vida das pessoas. E é curioso porque aconteceu numa igreja, alguns anos atrás, de algumas crianças estarem doentes no berçário com uma doença contagiosa. Não sei se era sarampo, cachumba, algum tipo de virose. Hoje em dia tudo é virose, então. Não sei. Estavam lá doentes no berçário. O que aconteceu? Os pais levaram as crianças para o pastor que curava. O pastor decretou a cura. Criança continuou com os mesmos sintomas. Disse não, isso são só os sintomas. Criança tá curada. Ok, voltou pro berçário. Só que os sintomas eram contagiosos. E os líderes do berçário disseram: estamos com problemas. Os pais dessas crianças têm que parar de trazê-las aqui. E disseram para os pais: não, tragam as crianças aqui, porque está contagiando-as demais. E os pais disseram negativo. Meu filho está curado em nome de Jesus. Eu vou continuar trazendo. Se não está doente coisa nenhuma. Esses sintomas são ilusórios. É a armadilha do diabo. E aí os professores disseram: mas esses sintomas ilusórios estão pegando. Essa ilusão pega. Essa ilusão contagia. O que a gente vai fazer? Eles disseram: não, nós não vamos agir com falta de fé. Vamos continuar trazendo as crianças aqui. Aí foram falar com o pastor. Era o pastor que tinha decretado a cura. E agora? O pastor, então, desesperado, não sabia o que fazer. Ele que decretou a cura e naquela situação, o berçário todo, as crianças doentes, a coisa espalhando. O pastor, então, teve que ir lá na frente e dizer: olha, eu gostaria de pedir para os pais
Que não trouxessem as crianças no berçário porque tudo bem. Que é ilusório, mas tá pegando. E ele teve que se colocar ali, numa situação vergonhosa, humilhante porque a sua mentira teve que ser desmascarada diante de todos. Mas é isso que os falsos mestres fazem. Eles procuram trabalhar no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da dor. E isso vai acontecer naqueles dias. Surgirão falsos cristos e notem. O texto fala que alguém vai dizer o Cristo está aqui. É importante observar esse trabalho. Há pessoas que fazem uma obra de divulgação da mentira. Há pessoas que vão de porta em porta, divulgando a falsa doutrina. Há pessoas que vão de porta em porta, que vão de pessoa em pessoa, que abordam pessoas na rua fazendo exatamente isso. Olha, a solução está aqui. Olha, o Cristo está aqui. Olha, a verdade está aqui. Esse trabalho é um trabalho satânico. O texto não fala quem são essas pessoas, o texto diz se alguém vos disser. Isso mostra esses agentes sempre presentes em todas as épocas, divulgando mentiras, aqui e ali o tempo todo. Eu me lembro, eu contei para os irmãos alguns anos atrás, quando a gente vai ficando velho, a gente repete as histórias. Não é assim? Pastor Thomas me conta uma história 5, 6 vezes e eu tenho que fingir que não ouvi ainda. E eu tenho que ter as mesmas reações sempre, é mesmo? E eu já ouvi 5 ou 6 vezes a história. Coitado, já está com os 40 anos, já está assim. Pastor Tom, você senta aqui na frente, eu pego você, não tem jeito. Antes era o Luiz Bocha, agora é você. Mas notem a história que eu quero contar é a seguinte. Eu estava uma vez na casa da minha sogra e apareceu lá uma adventista do 7º dia. E ela veio dizer para mim doutrinas falsas que eu não podia comer presunto, que eu não podia comer carne de porco, que eu não podia comer muita coisa que eu não podia comer. Na verdade seria bom para mim, porque ia baixar meu colesterol. Mas não era com isso que ela estava preocupada. Ela estava preocupada com doutrinas falsas que ela estava divulgando. E depois então que ela me apresentou isso, eu disse o seguinte para ela: olha, eu quero perguntar uma coisa para você. Responda com toda clareza. Ellen White disse que Jesus entrou no Santo dos Santos Celestial no século XIX. O autor de Hebreus escreveu a carta dele no século I e o autor de Hebreus disse que Jesus entrou no Santo dos Santos e obteve eterna redenção já no primeiro século quando ele subiu às alturas. Qual dos dois mentiu? O autor de Hebreus na Bíblia, ou a líder de vocês, a papisa de vocês? Ellen White? Quem mentiu? Um dos dois está mentindo. Quem é? Ela pensou, disse, nenhum dos dois está mentindo. Eu falei, então você tem um problema mais sério do que eu estou imaginando. Seu problema não é só desconhecimento da palavra, seu problema é o problema de tomar remédio. Eu vou explicar de novo para você. A sua profetisa, a sua papisa, disse que Jesus entrou no Santo dos Santos no século XIX. O autor de Hebreus falou que ele entrou no século I. Qual dos dois mentiu? E ela disse, olha, eu acho que ela é inspirada por Deus, mas o autor de Hebreus também é. Falei, você não está entendendo. Alguém está mentindo. Alguém é falso. O profeta aqui. Ela não soube responder a pergunta. E eu disse a ela, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Você vai sair da porta aqui da casa da minha sogra. Estava na minha sogra. Vejam só quanto sofrimento. Casa da sogra, ainda com falso profeta na porta. Tem jeito. Desculpa, Simone. Tô brincando. Adoro a sua mãe. Mas notem, eu disse, você vai sair daqui e você vai bater na porta ao lado. Quando você bater na porta ao lado, você deve se lembrar que cada palma que você bater é um serviço feito a Satanás. Cada palminha. Lembre-se disso. Quando você estiver aqui no vizinho, para divulgar suas mentiras, para divulgar as doutrinas falsas da sua papisa, para divulgar as doutrinas falsas dos seus falsos profetas, lembre-se, cada palma é um serviço feito ao diabo. Você estará divulgando mentiras, falsidades, enganos, invencionices nascidas no coração do diabo, para escravizar as pessoas. E ela ficou com medo, me olhou, assustada, talvez fosse até uma pessoa sendo enganada, e ela então saiu. Daqui a pouquinho eu saí também. Tinha que sair. Você não pode ficar muito tempo na sogra. Eu saí. Quando eu saí, ela estava numa porta. Ela me viu. Aí ela bateu assim, bem devagarinho. Se for um serviço pro diabo, eu não quero fazer muito bem feito. E bateu olhando pra mim, meio sem jeito. Mas notem, nós temos essas pessoas
Hoje o tempo todo indo de porta em porta. E a Bíblia diz que, nos dias da grande tribulação existirão pessoas divulgando a mentira, divulgando falsos cristos e as pessoas serão enganadas, e serão levadas por elas. E esse engano é revelador porque quem crê nesses enganos mostra o tipo de pessoa que é. Veja na sequência, veja o que diz o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O texto já mencionou os dois separadamente. Agora o texto menciona os dois juntos, falsos cristos, pessoas, dizendo que são o Cristo, e falsos profetas são falsos pregadores, pessoas propagando doutrinas mentirosas, e notem o que diz o texto. Eles realizarão grandes sinais e milagres. Essa expressão, grandes sinais e milagres, é uma expressão bíblica, e essa expressão, grandes sinais e milagres, é uma expressão usada em Deuteronômio 6, 22 e em Deuteronômio 29, 2 e 3 para se referir sinais e milagres, milagres e grandes sinais. Essa expressão é usada para se referir aos milagres do Êxodo. Os irmãos conseguem imaginar um período com milagres mais grandiosos do que os milagres do Êxodo? Esses homens não serão só mentirosos. Eles não somente dirão coisas, como este que eu mencionei que repreendia a doença no berçário, e não acontece nada. Não, eles vão falar coisas, farão coisas, grandes sinais, grandes maravilhas, lembrando até o tempo do Êxodo, tamanha grandeza dos milagres. Irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos porque existe no meio evangélico a noção de que Deus é a única fonte de poder sobrenatural que há no universo. E Deus não é a única fonte de poder sobrenatural que há no universo. Deus é a maior fonte de poder sobrenatural que há no universo, mas não é a única. Satanás é uma fonte de poder sobrenatural também. Quando Moisés apresentou seus sinais diante de Faraó, os magos no Egito fizeram sinais semelhantes, fizeram milagres semelhantes pelo poder do diabo. Os evangélicos de hoje, quando eles veem algum milagre, alguma suspeita de milagre, eles imediatamente acreditam isso a Deus, quando não é assim necessariamente. Nós temos que ouvir o que a pessoa está dizendo. Ela pode estar propagando mentiras e com poder satânico fazendo coisas grandiosas. Cuidado. Ouça, avalie. A Bíblia diz que os eleitos não podem ser enganados. Você tem que desfrutar desse poder que você tem de distinguir o que é falso do que é verdadeiro, naquilo que você ouve. O texto diz, eles realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Note bem, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu acredito que os irmãos vão concordar com isso sem nenhum problema. Nós não precisamos fazer milagres para enganar incrédulos. Precisamos? Não precisamos fazer grandes sinais, grandes prodígios, abrir o mar vermelho, transformar água em sangue, fazer ter praga de gafanhoto, coisas assim para enganar os incrédulos. Não precisamos. Por quê? Os incrédulos, eles têm uma disposição de crer em coisas falsas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui uma menção de um apóstolo. Esse apóstolo se chama Apóstolo Jorge Tadeu, que eu não conheço. Apóstolo Jorge Tadeu. Não sei se algum irmão conhece. Esse apóstolo, eu não conheço. É o 13º apóstolo. Jorge Tadeu. O 13º. O apóstolo Jorge Tadeu é um apóstolo. A informação que eu tenho é de 1994. Então é um apóstolo já antigo. E é um apóstolo que é muito admirado no meio pentecostal. Eu sei que ele prega, inclusive, em outros países. E eu sei também, ouvi falar, que ele pregou na Assembleia de Deus do Brás. E muito admirado. Na Assembleia de Deus, não em todas, é claro, mas em muitas delas. E a revista Visa, não conheço. A revista também, isso é uma citação. Revista Visa número 47, página 58. Revista do dia 10 de fevereiro de 1994. A revista diz o seguinte: Jorge Tadeu disse, temos de deixar nossa religiosidade no chão para sermos mais usados por Deus. Recebi isto por revelação divina. Agora vem a revelação do apóstolo. Deus me disse que hoje ele permite que um homem tenha várias mulheres desde que com isso sirva mais a Deus. Essa é a revelação do apóstolo. Um homem pode ter várias mulheres, desde que com isso ele seja mais útil no serviço de Deus. Esse homem tem seguidores. Milhares de seguidores. Milhares de seguidores que aplaudem. Não fez nenhum milagre, não. Não fez nenhum milagre. Ele disse coisas.
que as pessoas gostam de ouvir, porque essa declaração, registrada aqui na revista Visa, é uma declaração absolutamente contrária ao que a palavra de Deus ensina. É o avesso do que a Bíblia ensina. Eu tenho outro exemplo. Os irmãos conhecem os bispos da Igreja Renascer. Esses bispos, alguns deles já foram presos até pelo FBI. Tentaram entrar nos Estados Unidos com $55 mil após declarar somente 10 mil e foram presos. Eles são acusados no Brasil por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e mais um monte de coisas, formação de quadrilha e tudo mais. Mesmo assim, notem bem, esses bispos promovem a marcha para Jesus. E essa marcha para Jesus é assim, de gente. Meu Deus, nós estamos falando de pessoas que foram presas. Nós estamos falando de pessoas que têm sido acusadas de coisas gravíssimas. Mas as pessoas, os incrédulos seguem esses homens, seguem essas mulheres sem nenhum critério. Por quê? Porque eles dizem coisas que as pessoas querem ouvir. Tem um outro exemplo. Vocês já ouviram falar de Benny Hinn? Nunca ouviram falar? Que bom que nunca ouviram falar de Benny Hinn. Benny Hinn é um homem que diz ter aprendido, ter se inspirado no exemplo de uma profetisa chamada Kathryn Kuhlman. E ele aprendeu várias coisas sobre o Espírito Santo com essa Kathryn Kuhlman. Ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, é o nome do livro. Não leia, eu li, não leia. Leia outras coisas, não leia. O Bom Dia Espírito Santo. E o que ele diz? Ele diz que existe um fenômeno, e ele pratica isso, chama cair do Espírito. Então ele numa conferência dele, os irmãos podem ver no YouTube, digitem lá Benny Hinn, os irmãos verão. E o que ele faz? Ele diz, eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, eu vou gritar fogo. E quando eu gritar fogo, o poder de Deus vai vir sobre vocês. Ele conta 1, 2, 3 e fogo. E todo mundo cai no chão. Irmãos, é uma coisa, são milhares, milhares de pessoas caindo. É como aquele efeito dominó, sabe aquele efeito dominó? Todo mundo caindo no chão e todo mundo rolando no chão. Aquela baderna total, ele andando pelo púlpito e caindo, tropeçando. Ele diz o seguinte, olha, quando a pessoa é muito cheia do Espírito Santo, ela derruba os outros. A Kathryn Kuhlman, ele diz, certa vez ela passou por um refeitório. Passou pelo refeitório, passou, atravessou, todo mundo caiu. Porque ela estava tão cheia do Espírito Santo que ninguém conseguiu ficar de pé, derrubou todo mundo. E assim esse homem vai divulgando as suas mentiras. Agora notem bem, é uma coisa tão tosca, é uma coisa tão tola, nós não conseguimos imaginar de onde essas pessoas tiram isso. E milhões de pessoas seguem esse homem. Os irmãos sabem, uma TV americana fez um levantamento, descobriu que esse homem nunca curou ninguém. As curas dele são todas fraudulentas, nunca ele curou ninguém, coisa nenhuma. Ele disse que quando as pessoas caem cheias dos espíritos, elas se levantam curadas. Nunca nenhuma cura foi verificada. Nada disso. E esse homem, ele levanta com as campanhas milionárias dele com milhares de pessoas, ele levanta por ano 250 milhões de dólares por ano em suas campanhas. Só derrubando gente. Só gritando fogo e todo mundo cai no chão. Mentiras. E muito seguindo. Qual foi o homem, qual foi o personagem mais tomado e dominado pelo Espírito Santo de que a Bíblia fala? Sansão? Não. Quem é aquele que disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus, tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito. Ele era totalmente tomado pelo Espírito Santo. Totalmente. Os irmãos veem Jesus andando na rua e todo mundo caindo? Os irmãos veem isso? Os irmãos veem Jesus derrubando gente na rua o tempo todo? O único grupo que ele derrubou foi o grupo que foi prendê-lo. Procuramos Jesus e ele falou, sou eu. Caíram todos. Mas não caíram por quê? Estavam cheios do Espírito Santo. Foi um castigo. Só uma amostra do que eu vou fazer com vocês no futuro. Vou derrubar agora, porque vocês não sabem o que vem depois. Foi um castigo que ele trouxe, mas o Senhor nunca realizou nada disso. No entanto, esse homem engana as pessoas e muitos o seguem, milhões, milhares. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo, ele é best-seller em várias línguas no mundo todo. Nesta semana, eu não sei quantos irmãos tiveram o desprazer de assistir o programa de noite
de um apresentador chamado Danilo Gentili. Esse apresentador eu não gosto. Ele é muito imoral. Mas eu vi, quando estava passando os canais, que ele estava entrevistando o pastor Caio Fábio. Muito famoso. Caio Fábio no meio evangélico. Eu falei, eu quero ouvir, eu quero escutar. E meus irmãos, o pastor Caio Fábio não vou chamar de pastor, vou chamar de Caio Fábio. Caio Fábio nessa entrevista, ele começou bem falando coisas que realmente são interessantes. Mas num dado momento ele começou a falar de forma tão suja, imoralidades tão feias, coisas tão vulgares, coisas tão nojentas, irmãos. Olha, eu tive que mudar de canal, que minhas filhas estavam na sala. Tive que mudar de canal. Tamanhas as sujidades que ele disse, a banalização do sexo, a imoralidade sendo tratada com sorrisinho malicioso, com brincadeiras imorais. E esse homem dizia isso. E ele disse, olha, Jesus diante da imoralidade e diante das prostitutas do seu tempo, ele nunca disse nada. Ele nunca afirmou coisa alguma. Nunca. Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Arrependam-se. Diante de uma mulher adulta ele disse, olha, vai e não peques mais. É pecado que você faz. Mas aquele homem tratou da imoralidade de forma tão banal, que num certo momento o apresentador disse o seguinte, olha, moças com quem eu saio, vocês agora entendem. Porque eu faço o que eu faço, é porque eu sou crente, olha. Aqui. Olha o pastor aqui, eu sou crente, por isso eu faço o que eu faço. Meus irmãos, foi, a meu ver, foi uma forma de pisar no evangelho, de pisar na igreja, de pisar na mensagem cristã. Algo horrível, algo assustador. O que eu vi ali, me deu vontade de chorar. Eu assisti o programa. Me deu vontade de chorar. A devastação que foi feita ali. Da Igreja de Deus, da moral cristã, da ética do cristianismo e da própria pessoa de Jesus. Porque pessoas assim como este homem, os outros que eu mencionei, porque pessoas assim não fazem milagre nenhum, não? Não fazem. E mesmo os que dizem que fazem, não provam nada, só falam que fazem. Porque essas pessoas conseguem tantos seguidores, tantos milhares de pessoas, milhões de defensores, muitas e muitas pessoas entrando na frente deles para defendê-los com a própria vida e seguindo todos os seus ensinos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quando estive no Japão, encontrei defensores ferrenhos do Caio Fábio no Japão que discutiram comigo bravos, defendendo o Caio Fábio para mim, dizendo que ele, sim, é o pastor de verdade. Porque esses homens conseguem tantos seguidores, tantos adeptos? É muito simples. O apóstolo Paulo responde o porquê. Veja na sua Bíblia. Veja em 2 Timóteo. Não se cansem. Não se cansem. Por favor, eu já vou começar a pregar já. Quero que os irmãos observem esse texto. É um texto interessante. Veja o que diz. 2 Timóteo 4. Vejam, meus irmãos, isso aqui é uma descrição dos dias de hoje. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Veja o que diz. O texto diz assim, porque chegará o tempo, surpresa. Já chegou. A descrição que vem agora mostra que já chegou. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar. Vão ficar na igreja no banco, ouvindo a sã doutrina? Desesperados. Me tirem daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu não suporto escutar isso. Tirem-me daqui. Eu não suporto essa mensagem. Não suportarão essa doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis ou, como dizem algumas traduções, tendo coceira nos ouvidos, aí o sentido da expressão desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Eles vão buscar mestres que dizem coisas de que eles gostem. Você pode ter muitas mulheres. Ah, eu vou seguir esse. Ah, Jesus nunca condenou essas coisas. Nós é que condenamos essas coisas. Jesus nunca condenou. Ah, eu vou seguir este. Venha, você vai ficar rico, prosperidade, saúde financeira, sucesso. Ah, é tudo o que eu desejo. Aqui está um mestre. Um mestre. Segundo o meu desejo. É esse que eu vou seguir. Ele não precisa fazer milagres. Basta ele dizer o que eu quero ouvir. E eles ajuntarão mestres, segundo seus próprios desejos. E o versículo 4 diz, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, invenções, mitos, mentiras. É um retrato dos dias atuais. As pessoas ouvem mestres que falam coisas que atendem às suas concupiscências, às suas paixões carnais. E por isso, esses homens ajuntam milhares, milhões de seguidores. A Bíblia diz no
Texto que estamos estudando em Mateus 24, a Bíblia afirma que os falsos mestres do tempo da tribulação serão ainda mais convincentes, porque eles não só pregarão mentiras que querem ouvir, mas eles farão grandes sinais, grandes milagres. E o texto prossegue dizendo que, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Notem, a Bíblia fala dos escolhidos. Muito. O texto de Mateus 24 fala dos escolhidos no versículo 22. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Fala dos escolhidos no versículo 31. Está aí também. No capítulo 22, versículo 14. Fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus fala dos escolhidos. A doutrina acerca dos escolhidos, acerca dos eleitos, é muito documentada na Escritura. Eu vou mencionar alguns textos aqui, não vamos abrir neles. Vou mencionar apenas. Romanos 9 é um texto clássico sobre isso. Romanos 11, 5 a 7. Os irmãos ouvindo depois o sermão, se quiserem, podem verificar. Na Bíblia. Colossenses 3, 12. 1 Tessalonicenses 1, 4. Tito 1, 1. 1 de Pedro 1, 2. Apocalipse 17, 14. Todos textos que falam sobre os eleitos. Anexada a essa doutrina, a doutrina da predestinação que é ensinada em Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 5 e 11, João 10, 16, Atos 13 e 48, entre muitos outros. É interessante o meio evangélico crer num monte de tolices sem fundamento nenhum na Bíblia e não crer em doutrinas vastamente documentadas na Sagrada Escritura. Por esses textos que eu mencionei e dezenas de outros textos. O texto diz, o texto que estamos estudando fala que os escolhidos são, agora não sei se existe. Essa palavra são inenganáveis. Existe essa palavra? Procura. Aí no Google. São inenganáveis. Não dá para enganar os escolhidos. Por quê? Porque não dá para enganar os escolhidos? O texto diz que eles farão sinais grandiosos semelhantes aos do Êxodo e dirão coisas que vão atrair as pessoas. Mas o texto diz que eles não serão capazes de enganar os escolhidos. Por quê? Por que não são capazes? Eu vou dizer por quê. Vou contar para vocês. Eles não são capazes de enganar os escolhidos porque os escolhidos têm a unção. Vou falar, o pastor virou pentecostal. Agora, o pastor falou da unção, onde já se viu falar uma coisa dessas aqui? E realmente todo mundo fala de unção hoje em dia. Não é verdade? Eu estava uma vez num culto e começaram a cantar um hino dizendo, há um rio de unção aqui. Quando acabou eu perguntei para o dirigente diante de todo mundo, o que é rio de unção? Ele disse, eu não sei. Então, por que você cantou? Eu quero saber o que é rio de unção para eu poder cantar. Se for uma coisa boa, eu quero mergulhar nesse rio de unção. Mas ninguém sabia explicar o que era o rio de unção. Outro dia eu vi na internet uma moça, Ana Paula Valadão, ela estava com a unção. Foi ela? A unção do leão. Estava com a unção do leão. E ela ficou de 4 no púlpito. E começou a andar e rosnar, e fazia assim com a garrinha. Que isso? É a unção do leão. E se for a unção do morcego? Como é que ela vai fazer? Está pendurada de ponta cabeça na igreja. E se for a unção da lagartixa? Como é que ela vai grudar na parede? Ela teve sorte? Que foi a unção do leão? De onde tiram essas tolices? Onde está o discernimento? Onde está a capacidade de julgar a verdade? E todos ali vendo aquela moça andando pelo palco. De 4, rosnando, berrando e fazendo assim com as garras. E muitos admirados porque ela estava dominada pelo Espírito Santo. É uma blasfêmia isso? Dizer que o Espírito Santo me faz fazer um papel tão ridículo e estúpido quanto esse. Como ela pode ter essa coragem de blasfemar desse jeito? E as pessoas aplaudindo. E achando aquilo o máximo. Ah, eu quero ter a unção do leão. Também. Meu Deus, onde chegamos? O meu avô já sepultado, ele não sonhou com isso nem nos seus piores pesadelos. Ele era um homem tão zeloso. Ele se escandalizava com coisas. Quando ele via um dia um homem subiu na igreja para pregar, subiu no público, com um espelho para pregar, levou um espelho, queria fazer uma ilustração. Ele ficou indignado. Ele chegou em casa dizendo Marcos, ele levou no púlpito um espelho. Eu penso ainda bem que Deus levou meu avô, porque se ele visse a unção do leão, eu não sei o que ia acontecer com ele. Eu não sei o que ia acontecer com o coitado velhinho se ele visse isso. Eu disse que nós não somos enganados. Porque nós temos a unção,
mas não é a unção do leão, não é a unção do morcego e nem da lagartixa. A unção de que eu falo está descrita em 1 João 2. Essa é a unção que você tem. Essa é a unção que os eleitos têm e que protegem os eleitos. Veja o que diz o texto. 1 João 2, 26. Deus nos livre de outras unções. 1 João 2, 26. O texto diz o seguinte. Veja o versículo 26, veja o contexto. Veja o ambiente textual da passagem. Veja o que diz, o texto diz assim. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Quem são os que nos querem enganar? Os falsos cristos? Os falsos profetas? Os falsos mestres? Ele diz, eu escrevo essas coisas a vocês para alertá-los sobre aqueles que querem enganar vocês. 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Vocês têm da parte de Deus uma capacitação especial. Vocês foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus e isso faz com que vocês não tenham necessidade de que alguém vá de seita em seita mostrando para vocês que é errado, ensinando para vocês cada erro de cada seita. Vocês não precisam disso porque vocês têm uma unção especial, uma capacitação especial do alto. E não é necessário que ninguém vos ensine acerca dessas coisas. E o texto diz, mas a unção que dele vem é verdadeira, não é? Baseada na mentira e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele assim como ele vos ensinou. Nós recebemos de Deus uma unção, que nos dá discernimento. Nós recebemos discernimento. Nós olhamos para algo, ouvimos algo com milagres ou sem milagres. E a unção que Deus colocou em nós mostra algo errado aqui. O Espírito Santo está me alertando. Há algo errado aqui. Essa não. É a pura palavra de Deus. Há invenções aqui. Eu não posso ficar aqui. Não posso continuar nesse caminho. Tenho que sair desse caminho, porque esse caminho não é o caminho do Senhor. Eu vou ter que ir embora daqui. Quem alerta essas pessoas? Quem faz com que as pessoas cheguem a essa conclusão? Existe uma capacitação especial. Os eleitos são inenganáveis porque é a unção que vem do alto. Habita neles e os ensina e os preserva. Eu recebi nesta semana. O pastor Thomas me enviou uma carta enviada por uma senhora do Rio de Janeiro. Me parece ser uma senhora que não tem formação teológica até onde eu pude perceber, pelo que eu pude entender. Não. É uma pessoa, uma expert em teologia, não é? Não é alguém que tem bacharel em teologia, PhD ou coisa assim. É uma crente. Como eu, como você. Uma crente comum. E ela escreveu uma carta para nós. Essas cartas chegam toda semana. Se não todo dia no nosso site, o pastor Thomas que administra essa correspondência. São pessoas que ouvem nossos cultos pela internet, são pessoas que visitam o nosso site todos os dias ou o sermonálio todos os dias. O pastor Thomas escreve devocionais diariamente no livro de Provérbios. Nós tivemos esse mês 1000 acessos no mundo todo das devocionais do pastor Thomas. São pequenas devocionais no livro de Provérbios. Se você não lê, ainda comece a ler. É muito rico. Todos os dias ele faz uma e coloca lá no site. Isso é visto por pessoas aos milhares por aí afora. O nosso site é muito visitado. E nós recebemos muitas cartas e muitas palavras de encorajamento. Às vezes palavras de crítica também recebemos, mas o que chamou a atenção foi essa senhora que escreveu para nós nessa semana. Ela disse o seguinte para nós. Não é uma teóloga, não é uma doutora em teologia, apenas uma crente que tem a unção, que sabe discernir as coisas. Disse o seguinte após anos de incômodo em relação à verdadeira mensagem, que não está sendo pregada através da música e no púlpito, pois de anos, ela diz aqui de incômodo, eu e a minha família, pela misericórdia de Deus, descobrimos um local de grama pura através da orientação de Deus. Nós fomos guiados a assistir os estudos sobre a história da igreja, sobre a igreja na Idade Média e o que a Bíblia diz sobre o inferno na escola Charles Spurgeon. É uma escola que funciona em Fortaleza, onde professores bíblicos têm feito ali a diferença. É uma escola muito séria, muito recente essa escola, a escola Charles Spurgeon, dirigida pelo pastor Clayton Gadelha. É um homem de Deus, o pastor Clayton Gadelha. Abração pro pastor Clayton Gadelha, querido nosso. Pastor Thomas leciona nessa escola. Eu leciono nessa escola, eventualmente também, uma vez por ano, eu vou lá dar uma aula e outros pastores bíblicos têm estado lá e anunciado a mensagem bíblica ali. E ela acessou o site dessa escola e teve algumas aulas lá.
Esses estudos, diz ela, nos orientaram muito, nos levando a conhecer a Igreja Batista Redenção. Notem onde estamos chegando com o nosso trabalho aí de divulgação. É maravilhoso isso aqui. Ela prossegue. Tendo ouvido as outras séries de mensagens, nós temos 800 sermões. Isso fez com que procurássemos uma igreja que ensinasse da mesma forma, apesar de acharmos que nem existia. Foi muito difícil, mas encontramos. Porém, irmão, isso aqui vale tudo para mim. Não tem preço. Foi muito difícil, mas encontramos. Porém, temos que aos domingos caminhar por 20 minutos até a estação de metrô e viajarmos por 1 hora até chegarmos. 1 hora e 20 para chegar na igreja. E ela diz, estamos hoje felizes e aliviados. E ela prossegue dizendo, por que temos tão poucos pastos de grama pura? Por quê? Aqui no Rio de Janeiro está muito difícil, escreve do Rio. Só encontramos uma igreja boa e é tão distante, é muito triste. Onde estão os seminaristas que se formam a cada ano? Eu sei onde eles estão. Eles estão dizendo coisas que o mundo quer ouvir. Por que não abrir mais igrejas com mensagens puras? Estamos pedindo socorro. Que Deus tenha misericórdia e continue a nos abençoar. Um abraço, Helenice. Nossa irmã, quem ensinou para ela? Quem deu discernimento para ela? Perceber que era veneno? Algumas coisas eram veneno. Quem a despertou para isso? Qual foi seu professor? Que seminário ela frequentou? Que cursos de teologia ela fez? A unção de Deus está em vocês, eleitos. E por isso vocês não podem ser enganados. O Espírito Senhor dirige vocês. Ninguém pode enganar. E essa unção guarda vocês. É fácil você saber se você é um santo eleito de Deus. Se você crê em todo esse lixo. Se você crê em toda essa invencionice. Essa fábula profana, suja, porca e blasfema que é propagada aos gritos pelos mestres do diabo. Você não tem a unção que vem do alto. Não tem. Não importa o seu linguajar. A sua postura, não importa o vocabulário que você usa, se você crê nessa lixarada toda, você não tem a unção que há na irmã Helenice. Você não tem. O engano é revelador. O engano revela quem você é. E o texto prossegue. Será que eu acabo hoje? Tem que acabar isso aqui hoje. Vou acabar sim. Vou acabar hoje. Dá tempo de acabar. Que hoje teve ceia, dê um desconto pra mim também. Dê um descontinho pra mim. Depois vocês ficam brigando comigo, né? Mas vejam, versículo 25. Eu vos tenho dito estas coisas, antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem ele está no deserto, não saiais. Aqui ele especifica os lugares. Deserto. Ele está dentro de casa, não. Acrediteis. Essas afirmações estão dizendo que a volta de Cristo será discreta. A primeira vinda de Cristo foi discreta. Foi numa manjedoura. Ninguém viu. Ali apenas os pastores chegaram lá. Foi muito discreta a primeira vinda. E estão dizendo aqui, os falsos mestres dirão que a segunda vinda também será discreta. Ele estará no interior da casa. Alguns sabem, outros não. Ele estará no deserto. Alguns sabem, outros não. Jesus diz que isso é mentira, porque a primeira vinda foi discreta, mas a segunda vinda não será discreta, pelo contrário. E aí ele corrige no versículo 27. Ele explica que a segunda vinda não será discreta. Vejam como será. O texto diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, será uma vinda que todos verão. Será uma vinda dramática, visível por todos. Eu tenho uma foto aqui de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Olha, esse relâmpago está escondidinho? Não. Imagina esse relâmpago durando 1 hora. Todos vendo, todos. De leste a oeste o Senhor virá. Todos o verão. Ele não está em algum sítio escondido por aí, rodeado por meia dúzia de pessoas. Como tem aí o Henri Cristo, com aquela coroa de espinho, só pra fora, não tem espinho pra dentro. Não está não. Está lá naquela, ele mora num sítio, né? Mora num sítio, anda de moto, maravilha. Não é isso, é um falso Cristo. Surgirão outros semelhantes. Mas a volta do Senhor não será assim, será assim, como um relâmpago cortando o céu e todos o verão. Mas eu não vou falar sobre isso. Por que não vou falar sobre isso? Não vou falar sobre isso porque Mateus vai falar sobre isso a partir do versículo 29. A partir do
Versículo 29. Vamos falar da vinda do Senhor. É maravilhoso. Vamos aprender, mas não hoje. Hoje não vamos falar. Hoje esse versículo aqui é só para corrigir os falsos mestres que dizem que a vinda do Senhor será discreta. Então, ele coloca esse versículo como apenas um parênteses para corrigir. Olha, não acreditem nesses homens, porque a vinda do Senhor não será uma vinda discreta. Não, ele vai cortar todo o céu e todo o verão. Agora dá para ver melhor a imagem. Não sei se dá para ver melhor eu. Dá para ver melhor eu aí? É assim que fala. Dá para ver melhor eu? Feia essa frase. Dá para me ver melhor? Ok. Muito bem, pode deixar assim. Então, por enquanto. Agora anotem. Vamos falar sobre a vinda do Senhor no próximo domingo, se o Senhor permitir, porque vamos começar o versículo 29. O versículo 29 fala sobre a vinda do Senhor. Mas vejam como termina o texto. Eu quero terminar com isso. Olha como isso terminou o texto. Ele fala, um ditado. É um ditado. E vejam o ditado. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntaram. O que significa isso? Há algumas explicações. Por ser um ditado e por ser uma linguagem assim figurada, isso não há um esclarecimento aqui no texto. Em Lucas 17:37, esse ditado é repetido e parece que ele se aplica ao castigo. Onde estiver o morto espiritual, ali haverá o castigo do Senhor. Os abutres representariam o castigo. Outros dizem que os abutres são os crentes e o cadáver é Jesus. Quando Jesus voltar, então todos os crentes vão para cima, vão ser atraídos para ele. Mas eu acho que a comparação de Jesus com o cadáver e os crentes com o abutre não encaixa muito. Se bem que tem uns pastores aí que são meio abutres, né? Mas não vem ao caso. Não sabemos ao certo o significado desse ditado. Mas uma coisa sabemos. Com certeza, esse ditado diz que os abutres são atraídos por algo em especial. E isso revela algo sobre eles. Os abutres são atraídos para o quê? Para o cadáver. Você vê na Fernão Dias como acontece comigo às vezes quando você viaja pela Fernão Dias. Indo para Atibaia, Bragança Paulista, vários irmãos fazem isso. De vez em quando eu vejo bandos de abutres. Vários ali. Urubus. Ali. Porque eles estão lá. Eu sei por quê. Nem sempre eu vejo os abutres. Nem sempre. Eu vejo o que os atrai, mas eu sei o que é. Sabe o que tem lá? Carne podre. Eles adoram. Eles adoram carne podre. É gostoso para eles. É uma delícia. Tem uma foto deles. Carniça, cadáveres, carcaças, carne pútrida, que cheira mal. Eles gostam disso. Ofereça a eles uma fruta gostosa e limpinha. Não. Ofereça a eles uma salada saborosa e saudável. Não. Leve-os aos pastos verdejantes. Não. Eu quero carniça. Eu quero carne podre. É isso que eu quero. Não me fale de pastos verdejantes. Não me fale de frutas limpinhas e puras. Não me fale disso. Eu não suporto. Eu não suporto o cheiro disso. Eu quero carne quando eu vejo pessoas seguindo esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos cristos, esses mentirosos que há por aí propagando blasfêmias, imoralidades e mentiras. Esse texto me vem à mente. Onde estiver o cadáver, ali estarão. Os abutres não são nossos irmãos. Nós somos ovelhas. Não somos abutres. Nós gostamos de pastos verdejantes. Nós gostamos do pão puro de Cristo. Nós gostamos do seu vinho doce. É isso que nos alimenta. Nós gostamos do pão puro da sua palavra que alimenta a alma e o coração. É isso. É nisso que nos deleitamos. É nisso que está o nosso banquete. Quando sentimos o cheiro da carne podre, nos afastamos. O Senhor nos dotou de uma unção especial e podemos fugir da carniça porque sentimos o seu mau cheiro e a consideramos repugnante e fugimos dela. Mas eles não. Eles são atraídos por ela. Eles a amam. E eles se deleitam na podridão, no mau cheiro, na morte que há nesse prato horrível, nessa comida horrível. São abutres. Quero falar com você, que me ouve aqui ou onde você estiver, em qualquer lugar. Você é ovelha ou é um abutre? Se você crê no engano que é propagado pelos mentirosos de hoje, se você crê nas mentiras, nas falsas doutrinas que são pronunciadas e propagandeadas a plenos pulmões por esses homens do diabo que conhecemos, se você crê nisso, e a santa doutrina faz mal para você, incomoda os seus ouvidos,
então você é um abutre e continuará sendo enganado. E esse engano faz parte do castigo que Deus tem para você. Esse é o seu castigo. Hoje, crer na mentira por rejeitar a verdade. Arrependa-se e diga: Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Eu desejei por tanto tempo ouvir mensagem segundo as minhas próprias paixões, e a verdade da sua palavra me incomodou e eu a odiei, e a repudiei. Me perdoa porque eu me afastei do pão puro de Cristo, e me voltei para as carnes podres da mentira porque elas satisfaziam as minhas paixões. Mas me perdoa, Senhor, porque se tenho sido um abutre, o Senhor pode me transformar numa ovelha. Perdoa-me, eu quero que o Senhor me dê unção que vem do alto, para que eu repudie tudo que é mentiroso, e me nutra e me sacie com o seu pão e me embriague com o seu vinho. Vamos orar. Ó Santo Deus, tem misericórdia de nós que vivemos neste mundo repleto de mentiras, ilusões e fábulas e tantos abutres rodeando a carniça. Ajuda-nos. Desperta mais e mais a unção que o Senhor nos deu. Não sejamos enganados, tem misericórdia de nós, protege-nos. Que conheçamos a sua palavra, nos deleitemos nela e assim desfrutemos de uma doce comunhão com o Senhor, e com a verdade, e que ela nos alimente sempre e fujamos de todas as blasfêmias e mentiras que têm sido divulgadas por aí afora. Pedimos isso, tem misericórdia do seu pequenino rebanho e continua a nos conduzir pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. Suplicamos em nome de Jesus, o bom pastor. Amém.